começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. Pleno da OAB discute aviltamento de honorários pagos aos advogados. Estabelecidas prioridades para o segundo semestre junto ao Congresso Nacional. Ordem requer ao CNJ modificações no processo judicial eletrônico. PEC que impõe controle às decisões do Supremo vai ser examinada pela OAB. E ainda, Ordem pede correção plena nos cálculos dos precatórios. Você vê tudo isso aqui, agora, no programa OAB Nacional. Um tema da mais absoluta gravidade para o exercício da advocacia foi debatido pelo Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil. Os conselheiros federais da entidade discutiram o aviltamento de honorários. O debate levantou questões sobre o risco de agravamento da situação atual com o avanço do processo eletrônico, além de aspectos ligados ao ferimento do Código de Ética e Disciplina da OAB, tanto pelo contratante quanto pelo contratado. O primeiro assunto tratado na sessão plenária diz respeito ao aviltamento de honorários, situação corriqueira enfrentada por milhares de advogados em todo o país. Alguns escritórios de advocacia negociam contratos com as empresas, contratos a partir de uma concorrência pelo preço apenas, partindo do princípio que ele, na outra ponta, irá aviltar o colega advogado. Então, em algumas instituições do nosso Brasil, o contrato do departamento jurídico, do advogado, sequer é feito pelo departamento jurídico. O contrato é licitado pelo departamento de suprimento de fundos, departamento de suprimentos, um departamento de logística, sequer o departamento jurídico que cuida. Verifica-se apenas o preço e o escritório de advocacia, para colher aquele contrato, acaba aviltando os honorários dos advogados na ponta. Tenho circulado esse Brasil, repito, e essa é a realidade da advocacia brasileira. 1 hora de um advogado hoje no nosso país tem custado bem menos do que 1 hora de trabalho de profissionais que não têm nível superior. Eu não estou me referindo de profissionais com nível superior, não. De profissionais que não têm sequer escolaridade. A hora do advogado está cada vez menor em nosso país e a nossa entidade não pode dar as costas a esse ponto. Esse é o ponto, na minha opinião, que merece uma abordagem firme da entidade. E queríamos ouvir o plenário do Conselho Federal a propósito desse tempo. O pedido de providências foi proposto pelo conselheiro Fernando Paiva Araújo, de Alagoas. O relator da matéria, conselheiro Edibar, do Amazonas, citou o exemplo que gerou o debate do tema. Tudo se iniciou a partir de uma proposta veiculada por um escritório, a partir de um site na internet que, além de divulgar questões relativas ao direito, também permite o contato entre colegas no país inteiro. A solicitação que gerou essa discussão, ela foi encaminhada a um colega no seguinte sentido, apenas para ilustrar a situação, que ela é rotineira, todos nós sabemos. Prezado colegas, precisamos de uma cópia do processo aí na sua comarca. Para esta diligência, pagamos o valor de R$20. Estamos fechando uma parceria com o cliente e tenho certeza que podemos ter uma excelente parceria com o colega, já que o volume de diligências vem crescendo a cada dia. Não temos correspondente em sua comarca, poderemos lhe passar com exclusividade todos os nossos processos, inclusive em todas as comarcas que o colega atuar. Tenho certeza que o volume será ótimo para ambas as partes e peço ao colega somente uma oportunidade para demonstrarmos a seriedade e comprometimento de nosso trabalho. Favor acusar recebimento, bem como nos informar da disponibilidade de envio, informamos que não somos reembolsados de cópia. Por isso, pedimos que sejam tiradas fotos. Solicito cópia parcial do processo de informação que segue, processo número tal, terceira vara civil de Mossoró, cópias das contestações e dos documentos que as instruem. Enviar até o final do dia de hoje. Apenas a título de esclarecimento, realizamos o pagamento apenas se for tirada a cópia do processo, não apenas pela diligência realizada. Enfim, essa solicitação
que chegou ao conhecimento dos colegas e gerou o debate. Esse processo aqui não é um caso concreto. O colega Fernando de Alagoas, ao provocar o Conselho, ele não está querendo uma solução a este caso concreto, mas ele quer a discussão em tese, de forma que o que for deliberado pelo Conselho tenha a abrangência nacional, através de uma normativa interna a ser aprovada por esse Conselho. Durante o debate com os conselheiros foram abordadas questões relacionadas à piora do aviltamento de honorários com o avanço do processo judicial eletrônico. Nós começamos burgueses e liberais, nos proletarizamos e agora nos massificamos. E o tiro de misericórdia é o PJE. Com o PJE não precisará mais nem de correspondente. As grandes bancas vão locar uma carteira, e fazer todos os procedimentos daqui do grande escritório. Chega um grande escritório e diz a um Bradesco da vida: vou lhe cobrar X por processo, e fecha o país todo. E aí, na ponta, tem gente fazendo uma audiência na Justiça do Trabalho no estado de Alagoas por R$25. E comemorando isso, num estado que tem 3 milhões de habitantes, 450 mil famílias no Bolsa Família, 1/3 da população, 41 municípios que a classe alta de consumo é quem tem um benefício da LOAS ou uma aposentadoria de um salário mínimo. E a classe média é quem está no Bolsa. E lá nesses municípios tem sede de comarca. E lá tem advogado. Lá não tem cardeal da advocacia. Lá a moeda é o escambo. Um saco de feijão, se tiver tido feijão na safra. Um cabrito, um bezerro, um porco, um girimum. O que tiver na circunstância. É nessa realidade que a gente está a discutir o aviltamento. Não é uma coisa recente, isso vem sendo engendrado por volta de 2009, 2010. O termo salsicheria do direito, se vocês colocarem na internet, vocês vão identificar uma matéria na Exame, já em 2011, onde um escritório, pasmem, tocava, não sei quantos hoje, 200 mil processos. Seria o caso de um CAD jurídico, talvez? E aí, como fica a distribuição de advogados por esse país se você tem uma centralização tamanha e com uma força muito grande para que você chegue numa instituição bancária e diz: olha, vou te cobrar R$10 por processo e cubro o Brasil inteiro. E vou te colocar 50 mil processos na sua banca. É fácil. E aí você contrata advogado recém-formado pagando R$1.000, menos de um salário e meio. Você coloca numa sala como essa aqui 200 trabalhando, é uma espécie de call center, e você atende o Brasil inteiro. E com o PJE, presidente, e caríssimos conselheiros, isso vai enraizar de uma forma, porque com um processo eletrônico, você pode criar um escritório até na Europa, digamos assim, e trabalhar aqui no Brasil via internet tranquilamente. Você imagine como se dará esse tipo de atuação, esse tipo de centralização. Já foi dito aqui, muitos escritórios às vezes têm grandes escritórios têm uma sede de um escritório em uma capital e fazem a região, por exemplo, norte e nordeste toda. E assim vão contratando advogados chamados de audiencistas, né? O que a gente pode tentar como via de solução, ou pelo menos para minorar também esse efeito, seria talvez mecanismos mais eficazes de contenção da advocacia com o advogado que não é daquela seccional. O sistema do Projude, por exemplo, dos juizados especiais, ele tem uma limitação do próprio sistema, em que mais de 5 processos do advogado que tem uma OAB que não é daquele estado, já bloqueia o seu peticionamento. Me parece que isso não acontece no PJE, mas é uma limitação que talvez fosse uma bandeira importante para que a OAB, para que o Conselho Federal tentasse junto ao sistema do PJE, porque esse bloqueio é possível sim, porque já acontece nos projudes. Então, limitar o peticionamento eletrônico por área de abrangência vinculada à OAB do advogado é também um mecanismo de controle. Isso força, portanto, que existam advogados desse estado para que possa fazer o peticionamento no sistema eletrônico. Quando se fala de aviltamento de honorários, nós precisamos, por uma vertente, não esquecer dos honorários de sucumbência. É uma vergonha o que acontece neste país, diante de uma legislação que estabelece um parâmetro de condenação de sucumbência de 10% a 20%, e o juiz estabelece 0,5%.
e quando se recorre, o tribunal confirma dizendo que o valor é muito elevado e que isso é suficiente. Quer dizer, aviltamento de honorários começa por aí. Não sei se vai caber nesse trabalho que o conselheiro Ed vai fazer, mas tem esse aspecto que eu queria registrar. Os aspectos relacionados ao Código de Ética e Disciplina entraram na discussão. Essa atuação dos próprios colegas advogados, ela, de certa forma, autoriza o aviltamento feito pelos juízes em decisões judiciais. Essa situação é um verdadeiro absurdo, né? Porque se o advogado, ele acha que dá para trabalhar por R$25 uma audiência, por que o juiz não acha que fixar R$2.000 para aquele processo dele seria suficiente? Então, acho que o problema do aviltamento tem que ser enfrentado principalmente dentro de casa. Nós estamos tentando enfrentar a questão do aviltamento perante o judiciário. A Procuradoria Nacional de Defesa e Prerrogativas, nós temos tido a maior parte das nossas demandas envolvendo a questão de aviltamento de honorários. E quando se trata de processo em tramitação dos tribunais superiores ou regionais federais, nós temos atuado diretamente, enviando inclusive uma correspondência, né, assinada pelo nosso presidente também, onde se coloca um conjunto de considerações a respeito dessa situação, se atua no processo. E nós temos que ter uma ação efetiva sobre a conduta dos colegas que se dispõem a trabalhar por essas condições. Porque, na verdade, assim, só existe esse oferecimento de serviço, de prestação de serviço, esse oferecimento de pagamento por esses valores ridículos, porque existe quem vai prestar o serviço por esses valores ridículos. O nosso Código de Ética expressamente diz: a celebração de convênios para a prestação de serviços jurídicos com redução de valores estabelecidos nas tabelas, e todos os estados têm tabelas, implica captação de cliente ou causas. Ora, já há uma afirmação do nosso estatuto que é captação ilícita prevista na lei, a prática de convênios entre advogados que implique redução de valores previstos nas tabelas. E, repito, todos os estados têm tabelas. Mais ainda, 41. O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não o fixando de forma irrisória ou inferior àqueles nas tabelas que estão lá fixados. Ora, já há uma afirmação muito clara de que há infração ética disciplinar nesse caso. Por isso que nós deveríamos recomendar aqui, depois de transformarmos esse voto num voto público, reconhecendo que o aviltamento, como diz o Estatuto, é falta disciplinar, nós recomendarmos que os tribunais de éticas dos estados instaurem de ofício os processos éticos disciplinar. Ou notifique os escritórios que são correspondentes que apresentem os contratos para que possa, na aferição dos contratos, se há ou não prática de aviltamento. Até porque o próprio Estatuto também diz que é violação ética disciplinar não atender às recomendações da Ordem dos Advogados, dos órgãos emanados da Ordem dos Advogados do Brasil. Eidibar colheu as diversas sugestões. O relatório será apresentado para a votação do plenário na próxima sessão do Conselho Federal. E a seguir, OAB traça prioridades para o segundo semestre no Congresso Nacional. E ainda, Ordem requer ao CNJ modificações no processo judicial eletrônico. Três importantes projetos que tramitam no Congresso Nacional serão priorizados pela Ordem dos Advogados do Brasil neste segundo semestre. São eles o novo Código de Processo Civil, o Simples para os advogados e os honorários na Justiça do Trabalho. O primeiro dos temas que serão acompanhados de perto pela Ordem dos Advogados do Brasil no Congresso Nacional trata do novo Código de Processo Civil, que já teve o parecer do relator deputado Paulo Teixeira, aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Como está sendo alterado em alguns pontos, o projeto do novo CPC deve retornar ao Senado para nova votação, após ser votado no plenário da Câmara.
o novo Código de Processo Civil no sentido de garantir as conquistas da advocacia, como férias dos advogados, prazos em dias úteis, sustentação oral em todos os recursos. A matéria de inclusão das sociedades dos advogados entre os contribuintes beneficiados pelo Simples Nacional também será um dos focos da ordem durante esse semestre. Para a OAB, a inserção dos escritórios de advocacia no Simples promoverá uma autêntica justiça. A proposta já foi aprovada pelo Senado e atualmente está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. O Simples, que significará justamente cuidar do advogado mais necessitado, aquele em início de carreira. Outro tema que receberá atenção especial diz respeito aos honorários trabalhistas. O projeto de lei da Câmara trata da necessidade da presença de advogado nas ações trabalhistas e prescreve critérios para fixação de honorários advocatícios e periciais na Justiça do Trabalho. A matéria recebeu parecer favorável do relator, senador Jaime Campos. Agora, tramita na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e aguarda para entrar na pauta de deliberações do plenário da comissão. E os honorários da Justiça do Trabalho, para impedir a permanência dessa discriminação hoje ocorrente em relação aos colegas que militam nesta importante área do direito. Os temas fazem parte da agenda legislativa da OAB, que traz a relação das propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, consideradas prioritárias do ponto de vista da OAB e da cidadania brasileira. Portanto, sem prejuízo do acompanhamento de todas as matérias relevantes inerentes à advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil vai querer que neste semestre esses 3 projetos deem tramitação e cheguem a uma conclusão final que melhore e valorize a advocacia brasileira. A atuação da OAB no Congresso Nacional não se limita à defesa da classe, mas também da cidadania. Um exemplo disso é o engajamento da entidade na mobilização para garantir o apoio dos parlamentares ao projeto de lei de iniciativa popular Eleições Limpas. A intenção é fazer com que a proposta seja apreciada e aprovada pelas 2 casas legislativas para que já possa valer nas eleições do ano que vem. A OAB requereu diversas modificações no processo judicial eletrônico junto ao Conselho Nacional de Justiça. Um pedido de providências foi apresentado ao CNJ para que sejam ouvidas as ponderações de quem lida diariamente com o sistema e enfrenta as falhas na implantação do PJE. O documento encaminhado ao ministro Joaquim Barbosa foi elaborado com base nos trabalhos de pesquisa da Comissão Especial de Direito da Tecnologia. A Ordem dos Advogados do Brasil tem feito um trabalho muito intenso no que diz respeito ao processo judicial eletrônico. Nós temos detectado inúmeros problemas no sistema e a Ordem tem, através da sua comissão específica, a Comissão de Tecnologia da Informação, hoje presidida pelo conselheiro federal Luiz Cláudio Alemange, feito um trabalho muito criterioso no que diz respeito ao processo judicial eletrônico, que não pode servir como exclusão da advocacia, ele tem que servir como inclusão, ele tem que se prestar para a inclusão plena de todos os atores processuais. Até agora, são muitos os problemas encontrados. No pedido de providências entregue ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, o presidente Marcos Vinícius Furtado requereu 63 alterações no sistema do processo judicial eletrônico. Essas são algumas das providências requeridas pelo Conselho Federal da OAB. Interromper a exigência da ampliação nas unidades ou, no mínimo, reduzir a velocidade da instalação do PJE, evitando a instalação precipitada e bastante excessiva das metas, como, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Definir como obrigatória a divulgação da implantação do PJE através de cartazes nos fóruns, publicações no Diário Oficial e de Justiça, comunicação à OAB e tudo com antecedência mínima de 180 dias. Definir parâmetros obrigatórios para a implantação do PJE em novas unidades. Assim, é preciso existir um percentual mínimo de advogados com certificados digitais, treinamentos e capacitação, verificar a existência na localidade de, no mínimo, 3 serviços de internet fixa, sem considerar a móvel, que é muito instável.
Saber se a velocidade e a qualidade da internet são suficientes para o funcionamento do PJE. Considerar preço do acesso à rede, a disponibilidade de suporte presencial permanente na vara e um suporte telefônico compatível com a demanda e com o tempo máximo de espera para atendimento. Estes itens são itens que nós elencamos como necessários em termos de alteração. E eu citaria exatamente como o principal de todos eles hoje, uma questão que é de toda a nação brasileira, a falta de infraestrutura em determinados pontos. No ponto que diz respeito ao processo judicial eletrônico, nós temos evidentemente uma falta de estrutura muito grande na área de tecnologia da informação e notadamente na internet. Nós temos diversos municípios brasileiros hoje que não têm internet. Como é que se pode pretender, como se pode pensar no processo judicial eletrônico se nós temos municípios hoje no Brasil que não têm acesso à internet banda larga? Portanto, se nós insistirmos com esta ideia, nós estaríamos excluindo a sociedade, excluindo o cidadão ao acesso do Poder Judiciário. Para tentar driblar os entraves do novo sistema, a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito capacitações por todo o país. A exemplo do Curso Nacional de Processo Judicial Eletrônico para Multiplicadores, realizado em julho deste ano em Brasília. O evento foi resultado da parceria entre diretoria da OAB Nacional, comissões de tecnologia da informação, caixas de assistência dos advogados e escolas superiores de advocacia. Foram 110 inscritos, todos com a responsabilidade de compartilhar com os 800 mil advogados brasileiros o conhecimento adquirido em 2 dias de curso. As aulas teóricas e práticas foram transmitidas ao vivo para todo o país pelo site da OAB. O vice-presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, reforça a necessidade de um sistema de peticionamento único. Nós não podemos exigir do advogado esta condição de que seja um verdadeiro especialista na área de TI, na área de tecnologia da informação, na área de sistemas da tecnologia da informação. E é o que está acontecendo hoje. 46 sistemas quase que obriga o advogado a fazer um curso de tecnologia da informação, né? Um curso de computação. E não é isso que nós temos que fazer. O advogado não é preparado e não deve ser preparado para esta ciência. A ciência do advogado é exatamente a advocacia, o exercer da advocacia, são as leis, né? E é por isso que nós entendemos que a unificação do sistema de processo judicial eletrônico hoje, ela é absolutamente necessária, ela é imperiosa, ela será muito boa para a própria administração da justiça. E temos que pensar sobre um outro aspecto também, sobre um outro prisma de tudo isso, né? Na medida que nós temos 46 sistemas, nós temos um gasto público extraordinário em 46 sistemas, né? Se nós tivermos um só, nós teremos um gasto muito mais reduzido. E por via de consequência, todos ganham. Ganham os advogados, ganha a cidadania e ganha o órgão público, ganha o poder público que estará economizando com isso também. O processo judicial eletrônico foi desenvolvido em 2009, mas somente 2 anos depois, quando tudo já estava pronto, a Ordem dos Advogados do Brasil foi convidada para participar do comitê gestor do CNJ. O resultado é que a cada dia quem lida com o sistema percebe a necessidade urgente de ajustes. Foi um equívoco manifesto, né? O fato da Ordem dos Advogados não ter sido chamada a participar desde o primeiro momento do desenvolvimento do processo judicial eletrônico, né? A OAB e, por via de consequência, os advogados são os maiores usuários de qualquer sistema que se queira buscar hoje no sentido do processo judicial eletrônico. E, por via de consequência, sendo o maior usuário, né, os advogados sendo os maiores usuários do sistema, serão seguramente as pessoas que terão as melhores condições e capacidade de alterar, de buscar alteração, de trazer contribuições, de trazer ideias, de trazer sugestões, de trazer críticas à construção de um sistema que seja ele confiável, mas, acima de tudo, que seja um sistema que busque cada vez mais a oportunidade de todos participarem do processo judicial. Veja no próximo bloco, Ordem vai examinar constitucionalidade da PEC que impõe controle às decisões do Supremo. O programa OAB Nacional volta em instantes. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil irá analisar a constitucionalidade da proposta de emenda constitucional número 33, já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
A PEC visa impor controle às decisões do Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de um tema de alta relevância para a garantia do equilíbrio entre os poderes da República, a OAB fará uma análise jurídica criteriosa sobre o assunto. O debate teve início na última sessão plenária da entidade. O pedido foi feito pela presidência do Conselho Federal da OAB para decidir, junto aos conselheiros federais, o posicionamento da entidade em relação à proposta de emenda à Constituição 33 de 2011. A PEC pretende limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, submetendo algumas decisões da Corte ao Congresso Nacional. Com a aprovação da proposta, 3 artigos da Constituição serão alterados. São as seguintes, em apertada síntese, as alterações que se pretende sejam introduzidas na Constituição da República por meio da mencionada PEC, já aprovada a voo de pássaro, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Aumenta-se o quórum exigido para que os tribunais possam declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, passando-se a exigir maioria de 4/5 dos respectivos membros ou dos que compõem o órgão especial. Na esfera do Supremo, isso significa passar de uma maioria de 6 para 9 ministros. B. A Corte Suprema passará a ter competência apenas para propor súmulas vinculantes, depois de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, as quais deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, obtido nesta o quórum da maioria absoluta para essa aprovação. No que pertine ao controle concentrado de constitucionalidade de leis, as decisões definitivas de mérito proferidas pela Corte Suprema em ações diretas de inconstitucionalidade que declarem inconstitucionalidade de emendas à Constituição não produzem efeitos imediatos vinculantes. Devem estas ser encaminhadas à apreciação do Congresso, que terá a prerrogativa de opor-se à decisão. Em tal hipótese, estabelecida a controvérsia, entre aspas, realizar-se-á, aspas, consulta popular sobre o tema. Se esta manifestação congressual contrária à decisão do Supremo, deverá ocorrer em sessão conjunta e por 3/5 dos votos de seus membros. Após 90 dias, sem que se encerre a votação, prevalecerá a decisão judicial com efeito vinculante e eficácia contra todos. E, por último, fica proibida terminantemente a suspensão da eficácia de emenda constitucional por medida cautelar do Supremo. Em seu voto, o relator destacou que a PEC 33 traz graves violações a princípios e normas da Constituição da República e considerou inconstitucional a sua tramitação por ser tendente a abolir cláusulas pétreas. Mesmo elaboradas de forma especial, as emendas constitucionais não se podem nunca pôr no mesmo patamar das normas constitucionais em si mesmas, forjadas pelo poder constituinte originário. Este sim inconfundível, por sua índole exclusivamente política, uno, inscindível, supremo e não apenas incomum. Para ele, a proposta consegue, ao mesmo tempo, enfraquecer de forma inaceitável o sistema de separação de competência dos poderes já estabelecidos pela Constituição Federal e recomendou que a OAB seja contra a PEC. Creio ser fácil perceber que a PEC 33 consegue, ao mesmo tempo, combalir de forma inaceitável o sistema de separação orgânico-competencial dos poderes, estabelecido pela Constituição originariamente posta sob regime de máxima proteção, já que cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Nessa toada extravagante, busca conferir ao Poder Legislativo a prerrogativa de poder convalidar ou não decisão definitiva de mérito do órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual o sistema constitucional atribuiu com exclusividade o exercício da jurisdição, com a única exceção alusiva ao julgamento do presidente da República e de outras autoridades pelo Senado nos casos de crime de responsabilidade. E especialmente a tarefa de exercer o controle da constitucionalidade das leis. Outra hipótese, limitar a capacidade do Supremo Tribunal Federal liminarmente suspender a eficácia de normas jurídicas infraconstitucionais, entre as quais se incluem as emendas, quando estas, por exemplo, se revelarem ofensivas aos direitos e garantias individuais, artigo 60, parágrafo 4º. Debilitar às escâncaras a atuação do Poder Judiciário, notadamente da Corte Superior, causando moça indelével ao sistema de freios e contrapesos, tão caro ao governo democrático e republicano.
Daí ser imperioso que este egrégio Conselho da Ordem manifeste formalmente contra a aprovação da vacinada proposta de emenda constitucional número 33. Em divergência a Valmir Pontes Filho, o conselheiro por Sergipe, Maurício Gentil, afirmou que não vê inconstitucionalidade em alguns aspectos da proposta. Não foi a Constituição de 88 que, no seu modelo de controle de constitucionalidade, introduziu a eficácia vinculante das decisões do STF, que só começou a aparecer com a emenda 3 de 93 e posteriormente com a emenda 45 de 2004, que instituiu inclusive a possibilidade de adição de súmula vinculante. E aí eu penso que, se não está na conformação original do modelo de controle concentrado, e se não está na previsão original da Constituição, tais poderes ao Poder Judiciário, ou seja, esses poderes foram atribuídos ao Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal, por emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional. Se o Congresso pode estabelecer tais poderes, ele pode também suprimi-los. E ao fazê-lo, ele não estará revelando tendência a abolir a separação de poderes no pacto original da Constituição, mas sim, eventualmente, corrigindo, de modo equivocado ou não, é um juízo político, mas corrigindo o que ele, Congresso, eventualmente entenda que foi um equívoco. E então eu não vislumbro aí, nesses aspectos, inconstitucionalidades. A postura do STF foi criticada pelo conselheiro do Ceará, José Cândido. Não seria o caso de se fazer também uma reflexão sobre a necessidade de se conter, de certa forma, essa atividade legislativa do Supremo? O Supremo devia legislar negativamente. Ele hoje legisla positivamente mais do que o Congresso Nacional. Há, na minha avaliação, e é o que eu submeto aos colegas, para avaliação dos colegas, está havendo um abuso no que diz respeito à intervenção, porque em alguns casos se decreta a inconstitucionalidade de uma lei por entender que ela é injusta. Quer dizer, não é o que o ministro pensa, não é o que o conjunto pensa. E depois, a declaração de constitucionalidade de uma lei ser convalidada pelo Congresso Nacional, como bem colocou o Maurício, me parece que faz criar o equilíbrio das forças da República. Ao invés de interferir, ao contrário de interferir na autonomia do Supremo, me parece que cria um equilíbrio, porque a função legislativa primária é do Congresso Nacional. Mesmo com os contrapontos apresentados, o plenário do Conselho Federal da OAB seguiu o voto do relator, tornando clara a posição contrária da ordem em relação à PEC 33 de 2011. Depois do intervalo, você vai ver: OAB Nacional pede correção plena nos cálculos dos precatórios. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O advogado Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira tomou posse no último dia 27 de agosto para um mandato de 2 anos como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça em uma das vagas destinadas à OAB. A solenidade foi conduzida pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do CNJ, e contou com a participação do vice-presidente da República, Michel Temer, e do secretário-geral da Ordem, Cláudio Pereira de Souza Neto. Representante da advocacia, o conselheiro irá substituir Jefferson Kravchichin, cujo mandato terminou no dia 15 de agosto. A taxa referencial usada como base para cálculos dos precatórios é de 0,5% ao ano, enquanto outros índices como o IPCA ou o INPC são em torno de 6%. Para a OAB, os juros dos precatórios devem ser os mesmos praticados pelo governo na cobrança de seus créditos tributários. Por isso, a ordem requereu ao Conselho Nacional de Justiça a concessão de uma medida cautelar que determine a aplicação de correção plena em vez da taxa referencial por parte dos tribunais. Hoje, cerca de 1 milhão de brasileiros têm mais de 100 bilhões de reais a receber de estados e municípios. Os credores lutam há anos no judiciário pelo pagamento das dívidas do poder público. Tudo isso porque o Estado tinha prazos de até 15 anos para o pagamento dos precatórios, acarretando um imenso acúmulo de dívidas. O Brasil é um país inédito
ao criar esse sistema dos precatórios. O sistema possibilita que as dívidas constituídas contra o governo só sejam pagas depois de serem incluídas no orçamento do ano seguinte. Mas, a rigor, o Estado tem se valido de uma série de artifícios para atrasar o pagamento, permitindo parcelamento em muitas etapas, enfim, e vários artifícios que fazem com que o Estado seja um péssimo pagador. O Estado brasileiro tem que ser o primeiro a dar exemplo, saldar de imediato as suas dívidas, cumprir prontamente as suas obrigações. Mas o Estado brasileiro, infelizmente, dá mau exemplo, não paga aos seus credores, não cumpre as decisões judiciais. Sabemos todos que uma das características do Estado Democrático de Direito é justamente a responsabilização do Estado, quando o poder público se torna responsável perante os cidadãos. Infelizmente, por meio desse sistema de precatórios, o Estado brasileiro tem se desresponsabilizado, ele tem se desonerado de cumprir suas obrigações diante dos seus credores e, com isso, dá um mau exemplo. Né? Se o próprio Estado não cumpre com os seus deveres, isso é um estímulo para que os cidadãos deixem de cumprir também. Esse estado de coisas precisa ser superado, a superação dessa iniquidade que caracteriza o pagamento das dívidas públicas no Brasil é um elemento fundamental do progresso nacional. Para estimular o Estado brasileiro a quitar seus débitos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Conselho Nacional de Justiça o impedimento do uso da taxa referencial como índice de correção monetária dos precatórios. A intenção é que os tribunais deixem de adotar a TR e voltem a aplicar os critérios anteriores à análise pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 4.357. Olha que absurdo. O poder público, quando é credor, por exemplo, de uma dívida tributária, aplica uma taxa que é muito superior, àquela que aplica quando o poder público é ele o devedor. Quando o poder público é credor, aplica a taxa de 6% ao ano. Ao passo que quando o poder público é devedor, aplica a taxa de 0,5%. Então, quando o poder público tem dinheiro a receber, esse dinheiro, se não é pago de imediato, vai se avolumando em decorrência da incidência desta taxa superior. Ao passo que, quando o poder público deve e deixa de pagar, este crédito não se avoluma, não aumenta proporcionalmente, o que acaba estimulando o poder público a permanecer nesta condição de devedor. Então, o que se requer ao Conselho Nacional de Justiça é que estabeleça um tratamento isonômico, um tratamento paritário, um tratamento justo, e que isso certamente servirá de estímulo para que o Estado brasileiro cumpra as suas obrigações, pague as suas dívidas, e isto certamente terá um efeito multiplicador no sentido da moralização dos contratos firmados no Brasil, e do pronto pagamento de todas as suas dívidas. O que a OAB espera é que os juros adquiridos sejam os mesmos praticados pelo governo na cobrança de seus créditos tributários. O que eu posso lhe dizer é que o estabelecimento isonômico de taxas, diante do atraso no pagamento das dívidas do Estado, certamente trará mais justiça para esse setor específico do direito e certamente servirá como desestímulo para que o Estado permaneça sendo o maior devedor do Brasil. O pedido de providências apresentado pela Ordem foi negado em caráter liminar pela conselheira Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, do Conselho Nacional de Justiça. Ela afirma que a determinação para que os tribunais cumpram a decisão do STF não é competência do CNJ. Por causa do indeferimento, a OAB ingressou com pedido de reconsideração da decisão do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a Ordem, o objetivo do pedido de providências trata tão somente da alteração de 2 artigos que determinam a aplicação de correção monetária e juros, conforme a Lei 11.960 de 2009, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.